Romanos 8, versículo 8 diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando olhamos para este texto, nos deparamos com uma verdade terrível. E começamos então neste momento a olhar para dentro de nós e tentarmos fazer uma percepção, fazermos uma revisão, um check-up de como estão as nossas inclinações, de como está a nossa fé e a nossa esperança e para onde estamos indo nós. Quando olhamos para este texto, ele terrivelmente aponta algo assustador. Aqueles que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus. Num tempo em que o nosso coração muitas das vezes se inclina para as coisas humanas, materiais, terrenas, aonde a nossa preocupação muitas das vezes é muito maior as coisas terrenas do que espirituais. Temos tantas e tantas preocupações se estamos bem de saúde, se a nossa vida financeira está boa, se aquele projeto pessoal nosso vai ficar pronto, concluído ou não, se porventura vamos poder bater a meta mensal. Enfim, estamos cercados de preocupações humanas, mas muitas das vezes esquecemos de analisar, se ver que a nossa vida espiritual ela está boa, ela está saudável, se estamos inclinados ao Espírito. Muitas das vezes vivemos uma religiosidade vazia, longe de Deus, atribuindo a Ele tantas coisas que de verdade, de fato, não são verdadeiras, não são coerentes. Mas o cristão verdadeiro, aquele que está inclinado ao Espírito, ele ainda permanece olhando a sua morada nas mansões celestiais. Ele ainda olha para Canaã com um olhar de esperança. Ele ainda olha para a sua morada de descanso e sabe que é lá o lugar onde vai parar todas as agruras deste mundo. O peregrino, ele ainda continua com uma vida de oração. Ele ainda continua lutando contra todas as coisas deste mundo para ser servo de Deus. Ele se inclina ao Espírito, de maneira que ele quer matar a sua carne todos os dias. Que triste constatação, queridos irmãos, é quando nós olhamos para dentro de nós e vimos que o nosso coração, ele se apressa a coisas materiais, mas ele folga, ele não busca coisas espirituais profundas e verdadeiras que há em Cristo Jesus. Como está a nossa fé? Essa é a mensagem que o Senhor nos dá nesta madrugada. Como está a nossa fé? Como reagiríamos se tudo de seguro que há em nós se desfizesse? Se os nossos projetos pessoais caíssem por terra? Se você recebesse uma repentina notícia de que um familiar seu morreu? Se você recebesse uma notícia que a sua plantação ela custa comeu e que tudo foi destruído? Se, como Jó, viessem mensageiros falar para nós que todos os nossos cenários otimistas que tínhamos foram embora? Se o nosso plano de fundo, que é a nossa saúde, sair debaixo dos nossos pés e nós nos vermos com um caco de telhas nas mãos, como reagiríamos? Como que está a nossa fé, a nossa inclinação a Deus? Quando fizemos essa análise, às vezes constatamos que não amamos a Deus acima de todas as coisas, mas que somos muito mais inclinados aos deleites e aos prazeres do que servos de Deus. Mas queira o Deus Todo-Poderoso que venhamos nós nos inclinarmos ao Espírito e que num coro, unidos, num só coro, numa só fé, venhamos pedir a Deus que Deus nos transforme em homens poderosos de oração,
em mulheres poderosas de oração, em pessoas que não estão preocupadas com este mundo terrível, mas que continuam olhando para a sua pátria e caminhando firmes em passos fortes em direção àquele lugar, àquela morada. Nosso lugar é aqui. Embora o nosso coração falho, pecaminoso, o nosso coração humano que tende a se inclinar para as coisas pecaminosas deste mundo, embora o nosso coração enganoso, nosso coração ébrio, ele muitas das vezes tenta nos ludibriar. Nós devemos com todas as forças pedir a misericórdia de Deus para que Ele nos transforme em homens poderosos na sua presença, homens de oração e mulheres de oração. Que o nosso lugar de descanso, aquele que o Senhor nos prometeu um dia entrarmos lá, esteja vivo na nossa caminhada celestial. Que nem um cenário pessimista, que nem um sentimento contrário, que nem mesmo uma aflição na nossa alma a ponto de nos abalar psicologicamente venha nos tirar do foco da grande promessa que o Mestre nos fez um dia, de que se formos encontrados nele, nós teremos um descanso celestial, um lar de gozo celestial. Que o nosso motivo principal de amanhecer todos os dias é que o nosso Redentor vive e que nós possamos um dia nos encontrar com Ele. Não se inclinamos para a carne, venceremos as inclinações dos nossos corações perversos, mas seremos homens transformados por Deus, poderosos de oração, homens e mulheres que buscam eternamente servir ao Senhor continuamente, verdadeiramente e com toda a sua força. Querido irmão, eu rogo nesta manhã que o Espírito Santo de Deus lhe dê força e lhe faça lembrar das promessas gloriosas que neste mundo tereis aflição. Quem sabe eu falo para pessoas nesta manhã que estão afligidas no seu coração, que estão enfrentando problemas e dificuldades tão grandes e tão terríveis, mas que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor se incline para ti nesta manhã e te mostre a mansão celestial, o lugar prometido, a terra, a Canaã. Ainda estamos peregrinando pelo deserto, ainda estamos em solo do Sinai, mas o Senhor nos preparou um lugar e nos fez uma linda promessa. Não queiramos nós voltar para a casa da servidão, mas permaneceremos firmes, confiando na promessa. Que Deus te abençoe.